E vamos falar do Santos, que tem mais um desafio dentro do Campeonato Brasileiro: jogar contra o Bahia, lá em Salvador, e, quem sabe, tentar buscar uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro, para dar uma acalmada para o lado dos torcedores do Santos, para o lado do Santos, e, quem sabe, apagar um pouquinho daquela tragédia do último jogo. Como se diz, apagar nunca vai apagar, porque vai ser sempre lembrado. É como você, quando perde um ente querido seu, um amigo ou um parente, o que for, você nunca vai esquecer, você apenas vai se acostumar a viver sem aquela pessoa. E é o caso quando você apanha muito forte, como foi o caso do Santos no último jogo. Apanhamos num tamanho tão grande que vai ser difícil esquecer, mas nós vamos ter que se acostumar a viver torcendo para o Santos, sabendo que um dia ele foi humilhado pelo avassalador Vasco da Gama no Morumbi. Que coisa, nem um golzinho de honra. Quando foi para sair o árbitro inventou, estava mesmo no impedimento. Ali a gente já nem prestava mais atenção no que estava acontecendo. Nem prestava atenção. Olha, mas no meio de tantas notícias, notícia boa, tá aí. O Vojvoda que foi confirmado, sim, anunciado pelo Santos e vai chegar neste sábado à Vila Belmiro, lá em Santos. Deve assinar aquele contratozinho maravilhoso, aquele contratozinho que todos os treinadores gostam de assinar, e depois nós, torcedores, ou até mesmo alguém da imprensa, fala assim: aquele treinador está sob pressão. Aquele treinador está sob pressão, ele tem que ganhar. Mas ele está sob pressão ali, mas ele fica tranquilo. Depois que os caras assinam o contrato, eles vão dormir mais tranquilo. Aí nós que não dormimos tranquilo. É nós que não dormimos tranquilo. Às vezes, quando a chapuletada daquela que levamos no último jogo, aí que você dorme pior ainda. Dorme pior. Principalmente quando é domingo, porque na segunda você tem que enfrentar tudo e todos pela frente. Aí é complicado. Complicado. Mas, ó, o Vojvoda que vai chegar amanhã, contrato com o Santos até final de 2026. Eu venho acreditando, sim, que talvez pode ter sido a grande contratação do Santos no ano. Pode ter sido a grande contratação do Santos no ano. Se a gente pegar aí dos últimos, de 2021 para cá, o Santos foi um pouco judiado, um pouco ou muito, com o treinador. Treinador que conversou muito, treinador que tinha um pouco de preguiça de trabalhar, treinador que até deu uma humilhada nos torcedores do Santos, treinador que veio e tentou fazer, e chegou no final, não fez, e acabou ainda jogando o Santos no pau e tendo que pagar. Olha, e treinador ainda que provavelmente o Santos ainda vai ter que pagar. Essa é a realidade. Mas pelo menos a gente vê um treinador aí que está chegando aí, que teve uma bela carreira ali no Fortaleza, como treinador, como comandante ali no Fortaleza, e de repente aí pode ser o grande, sim, o grande treinador do Santos aí na década aí de 2020 para 2030, porque está difícil encontrar aquele treinador que faça, assim, o Santos jogar aquele futebol que os torcedores do Santos eram acostumados a ver, porque parece que já estamos até desacostumando. Parece que o Santos joga tão feio que nós estamos já perdendo o encanto pelo futebol do Santos. Que coisa, meu Deus do céu, como é que pode? As coisas não é fácil, não. Ser torcedor do Santos hoje em dia também é uma profissão complicadíssima, complicadíssima. Você vê na internet aí o pessoal com os garotinhos deles reclamando, vai ver o jogo do Santos, o Santos não dá alegria para os meninos, o Santos não faz a felicidade dos garotinhos. É complicado, sim. Não é fácil, não. Hoje você ter um filho e fazer ele ser santista com a televisão ligada dentro de casa, direto passando o jogo, é um negócio, olha, é um negócio meio complicado, viu? É um negócio meio complicado. Você tem que deixar ele assistir o jogo do Santos e não pode deixar assistir jogos de outros times. Do Corinthians pode. Do Corinthians pode, porque ali está complicado também. Meu pai do céu. Ali está complicado também. Ali não vai fazer mal, não.
pode deixar. Ó, vamos ver agora esse jogo de domingo, porque vai ser o Matheus Bach que vai ser o treinador, que está preparando o Santos, e o Zé Ivaldo, que está voltando a treinar com o elenco do Santos, que tem muitos aí dizendo que ele pode até ser titular domingo contra o Bahia. Eu, para te falar a verdade, qual foi o jogo que o Zé Ivaldo entrou, que não foi muito bem? Eu já não me recordo agora, que ele não foi bem no jogo, e aí basta o jogador vir um pouco mal no jogo, o Santos perder, que aí a gente já escolhe os culpados, mas se a gente for analisar, o Zé Ivaldo não vinha tão mal assim na zaga do Santos. É que eu acredito ali que foi mais pelo negócio de estourar os jogos e o Santos ter que contratar depois. E o Santos tem que contratar depois. Agora, se o Santos está atrás de contratar zagueiro, como estão falando aí que vai contratar, e o Zé Ivaldo está no elenco, de repente, chegar à conclusão que você pode sim usar o Zé Ivaldo, e se for preciso contratar por 1 milhão acho que é 1 milhão de dólares, ou euros, não sei agora, o Santos teria sim que pôr o Zé Ivaldo para jogar, já que está difícil. O Gil viu uma matéria agora há pouco da Ana Canhedo no GE, que Santos e o Gil estão entrando em um acordo aí para uma rescisão de contrato. O Gil, que eu acredito também que tanto faz ele jogar como não jogar, ele está só esperando já chegar ao final do ano. Então, de repente, aí uma rescisão de contrato aí entre as duas partes aí também pode já, como se diz ali, já ajudar tanto para um lado como para o outro, e o Santos já vai se definindo aí a contratar mais um zagueiro, porque me parece que vai contratar sim mais um zagueiro, porque eu, eu, eu vi um vídeo do Lucas Mussetti agora há pouco, que o São Paulo tinha 12 jogadores, 12 nomes para vir para o Santos. Olha, é muita, muitas contratações, hein? É claro que ali nesses 12 entra aquela história lá que diz que cedo ele pedia um, meio-dia outro, e à tarde ele não queria nenhum dos dois mais, já queria outro. Então, entra nessa jogada aí. Mas é meio complicado. Por isso que eu digo aqui, ser treinador assim é bom. Ser treinador assim é bom. Quando você olha por. Foi ele lá em 2019. Busca Pérez, o Pérez buscava. Busca Pérez, o Pérez buscava. E aí, depois, no final, a conta chega. Não sei para quem, e chegou para o Santos. E hoje o Santos está aí. Está capengando aí, como a gente vem acompanhando aí. Sempre difícil, sempre correria o Santos pagar as contas e muitas vezes não paga, e aí fica difícil. Aí fica difícil. Então, tem que tomar muito cuidado agora. Com o Vojvoda, eu acredito que o Vojvoda vai vir um pouco mais concentrado, um pouco mais sabendo o que vai fazer, porque o emburradinho do São Paulo lá, até o jeitinho dele, ele é meio agitadinho já, até o jeitinho dele. Eu estava vendo agora na apresentação dele, quando ele chegou na Vila Belmiro em 2019, com a camisa aberta, até a metade do peito, toda à vontade, dando com a mão para um, com o outro, tamanhozinho pequenininho assim, mas como se diz, ele é enjoadinho na beira do campo, ele corre para lá, corre para cá, faz o time correr, mas eu nunca vou esquecer que ele fez umas lambanças no Santos e acabou afastando o Santos daquele título que poderia disputar pau a pau com aquele Flamengo lá e fazer bonito no final. É um pensamento meu. Portanto, o Zé Ivaldo, que pode estar retornando, o, o, o Ilharão e o João Basso, que provavelmente está fora do jogo de domingo, e aí a dúvida é o Guilherme. A dúvida é o Guilherme parece que pediu para deixar o Santos. Olha, a gente vê as coisas assim, eu depois estava vendo direito na internet, é complicado, é difícil, ficou muito difícil para o Guilherme. Ficou muito difícil para o Guilherme ali no Santos. Eu acredito que poderia até dizer aí que o tempo do Guilherme deu ali no Santos. Eu acredito que ele está certo, pedir para sair, pedir para ser negociado, porque é complicado, sabe? Complicado porque
Você chamar a pessoa de lixo, às vezes, é uma palavra muito forte, e principalmente quando você tem seus familiares em casa. É muito difícil isso daí. O que aconteceu com o Guilherme, passa a imagem dele ali no meio do povão ali, sabe? O pessoal falando e citando diretamente ele, porque se você chega e não fala o nome e fala, então, quer dizer, passa talvez até por despercebido, ou como se diz, chamou todo mundo, juntou todo mundo no pacote, falou todo mundo, mas você cita o nome, fala, é umas coisas assim que pesa muito, porque ele é pai, tem acho que é dois garotinhos, que é uma belezinha, os meninos, a menina e o menino, acho que é a menina e o menino, e tem esposa, tem pai, tem mãe, tem irmãos, então é um negócio muito chato que aconteceu com o Guilherme. Eu acredito que ele não vai ter clima ali para vestir a camisa do Santos e defender o Santos contra, principalmente nesse jogo aí. Talvez aí depois da chegada do Vojvoda, talvez uma conversa com ele aí pode ser até interessante aí, mas eu acredito que para esse jogo de domingo, talvez seria mais interessante o Guilherme nem viajar, que seria o mais ideal de tudo isso daí. É um negócio chato, porque a gente tem que sempre lembrar da família, da esposa, dos filhos, do pai, da mãe. É complicado, não é fácil não. E o Copertino, hein? Maurício Copertino não é mais treinador do Sub-20. O Santos deu umas mexidas lá no departamento de futebol lá. César Sampaio, que era auxiliar, agora é coordenador. O Vinícius Marques agora é o, é o, é o treinador do Sub-20 do Santos. O Santos que começou bem o Campeonato Brasileiro. O Santos que estava bem com Leandro, Leandro Zago. Estava bem, começou bem o Campeonato Brasileiro, vencendo em casa, empatando lá em Minas, depois venceu o São Paulo, depois empatou com o Palmeiras. Estava bem o Santos. E aí o Zago saiu, foi para o Atlético Mineiro, e aí veio o Copertino, mas ele não conseguiu dar continuidade naquele trabalho que iniciou o Campeonato Brasileiro. E aí ficou ruim, às vezes perdendo jogos até mesmo como mandante, e aí vai ficando meio complicado. E aí ele foi demitido, e agora o Vinícius Marques, que era um dos auxiliares do Kleber Gauchinho, vai assumir o Sub-20, e aí vamos torcer aí para que ele possa, assim, fazer bonito ali nas categorias de base do Santos. Olha, quanto ao jogo de domingo, eu não sou. Mas se eu fosse, mas eu não sou o Bach, o, o Matheus Bach, eu trancava esse Santos. Eu fechava esse Santos. O meio-campo do Santos, olha, eu não me envergonhava de entrar com 3 volantão. Eu não me envergonhava. E ainda mais, porque eu acredito que o Guilherme não vai para esse jogo. Eu não ia me envergonhar de jogar um bom tempo pela direita, no lugar que entrou o Barreal no último jogo, no jogo da vergonha. Aí jogar o Barreal para a esquerda e talvez ali o Rolaser um pouquinho mais adiantado ali. Ou, de repente, o Rolaser ali mais adiantado. E aí, lá atrás, e aí no banco de reserva, de repente, o Cabalheiro, quem sabe aí para um segundo tempo espetacular como foi no outro jogo lá, e ele acabar contra o Cruzeiro, acabar poder até fazer a diferença. Seria interessante, porque o Bahia vai vir para cima, o Santos está assim, com a cabisbaixa mesmo, porque depois daquela cacetada de domingo, e vai ter que fazer muito diferente para esse jogo contra o Bahia. E de repente, uma outra mudança que eu faço para poupar, para segurar um pouco e deixar um pouco assim, ele um pouquinho mais à vontade. Talvez o Escobar no lugar do Souza na esquerda.
Talvez eu entraria com esse Santos assim, com o Gabriel Brazão, com o Mike, mas talvez ainda pensando no Igor Vinícius, o Zé Ivaldo, se ele for mesmo para o jogo, o Luan Pérez e o Escobar. Portanto, o Gabriel Brazão, talvez até mesmo o Igor Vinícius. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. O meio-campo eu fechava. Schmidt, Zé Rafael e Tomás Rincon. Gabriel Bontempo, Roleiser e Barreal. Eu entraria com esse time para fechar. Por que eu falo a mudança lá da lateral esquerda, talvez ali na lateral direita, e com a volta do Zé Ivaldo, e com esse meio-campo desse, para você dar uma mudada naquele clima que criou no último jogo, para você dar uma mudada no time, dar uma mudada no time, até mesmo para um clima para os torcedores. Você, de repente, ali, o Igor Vinícius na lateral direita, o Zé Ivaldo que estaria voltando, o Escobar lá na lateral esquerda, o meio-campo ali com o Schmidt, com o Zé Rafael e o Tomás Rincon, o Gabriel Bontempo, o Roleiser e o Barreal. Talvez eu faria esse Santos aí, com o Gabriel Bontempo, talvez fechando um pouquinho mais para o meio ali, ou talvez até, sei lá, fazendo uma mudança ali com o Roleiser ali pelo aquele comando de ataque, porque nenhum dos dois é centroavante, mas se eu fosse o Santos, se eu sou o Baque, eu ia lá para jogar por uma bola, como o Santos jogou contra o Flamengo, que não foi nem por uma bola, jogou até por mais bola e quase que saiu até mais gols, e de repente pode acontecer isso lá em Salvador. Por quê? Olha, não vai adiantar o Santos entrar com um volante e o Gabriel Bontempo de segundo volante. Não vai adiantar, porque o Gabriel Bontempo é um excelente jogador, mas ele, me desculpa, ele não é esse jogador marcador, esse jogador pegador ali no meio campo. Ele é aquele jogador para pôr a bola no pé e dar aqueles arranques dele, dar um bom passe, de repente chegar chutando para o gol. Eu vejo o Gabriel Bontempo isso daí. Aquela meia direita ali caindo para a direita ali. É esse que eu vejo o Gabriel Bontempo. Agora, me desculpa, para muitos fala que o Pedro Caixinha inventou o Gabriel Bontempo de volante. Para mim, o Gabriel Bontempo não é volante. Já falei aqui no canal e torno a falar de novo. Portanto, no meu ponto de vista, no meu jeito de ver que vai ser esse jogo lá contra o Bahia, se eu fosse o Matheus Baque, eu não tinha vergonha e jogava com o Santos trancado, fechado, um meio-campo fechado, protegendo a defesa. Porque, vamos falar a verdade, a culpa está caindo tudo em cima da defesa do Santos, mas o meio-campo do Santos, principalmente contra o Vasco, foi uma festa, foi uma praça, foi um shopping para qualquer um passear. Coutinho passeou, aquele Braia, alguma coisa assim, Ryan do Vasco, bom jogador, passeou, fizeram o que queria por ali. Então, tem que tomar cuidado. E contra o Bahia vai querer vir para cima do Santos, aproveitar o momento do Santos, que eles estão ainda com a cabeça desse jeito lá no último jogo. Portanto, essa mudança, talvez ali, em todos os setores, seria muito interessante para o Santos. Pensamento meu, opinião minha, um modo meu de ver. Vamos ver o que o Matheus vai mandar para esse jogo domingo. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.